ele, se quiser. Então tá, Henrique, tem um... Não, peraí, é do Jeff, né? Você não escreveu ainda, né, Henrique? Como é que você tá de projeto? Na verdade, não, ainda não escrevi. Tô bem confuso, mas acho que tô tentando arrumar as coisas por aqui para escrever alguma coisa do projeto e desenrolar isso aí. Me lembra só o que você... Você tá sem possibilidade de abrir câmera, é isso? Te atrapalha aí se abrir? Ixi. Não atrapalha não, professor. Eu tava ligando a luz, essas coisas, tava meio deitado aqui também. Não, é só para ter uma conexãozinha, gente. É muito estranho falar para um nome. Quando a gente está conversando. Se é no geral, não me importa, mas quando é para falar do projeto, se puder, ajuda um pouquinho. Então, você vai apresentar roteiro? Como é que você está? Então, eu vou apresentar um projeto de documentário. Vou fazer um documentário sobre a Cris. Ainda estou tentando entender como eu vou fazer, como vai ser as coisas. Uhum. Já comecei a fazer algumas coisas, já fiz uma pré-entrevista com o Grande, para ter pelo menos uma base da história da Cris. Mas eu não sei como ele vai ser, saca? Eu ainda estou desenvolvendo a ideia dele. Você quer conversar um pouquinho sobre o recorte, a parte de roteiro? A gente pode aproveitar hoje e falar disso. Ah, seria legal, mas então, é isso que eu realmente não sei o que eu vou fazer. Se eu vou Uhum. pegar, tipo assim, uma parte da história dela ou se vai ser alguma coisa muito mais solta. Tipo, é isso, eu tô ultra confuso com esse projeto, essa realidade, assim. Então, vamos lá. Vamos pegar para conversar sobre ele. O que te move? O que te moveu para ter essa ideia de fazer um documentário sobre a Cris? Cara, então, teve uma vez, foi no ano passado, que, tipo, a Cris deixou umas coisas dela lá na escola, saca? Tipo, aconteceu uma inundação com as coisas dela, e aí, tipo, eu tava lá, acho que eu fui entregar alguma coisa pra ela, e a gente começou a conversar. E aí, dessa conversa dela, tipo, contando um pouco, tipo, de dos causos, assim, da vida dela, mostrando umas imagens e falando sobre isso, eu falei, caralho, esse momento aqui dela falando, porque a Cris tem um jeito meio único, assim, de falar, ela meio que empolga você só conversando contigo, eu falei, putz, isso daqui dá um filme e tal, e aí só ficou nisso, eu tô tentando retomar essa ideia para ver o que sai disso. Uhum. Mas se você puder, vamos trazer assim, que tipo, o que especialmente você quer trazer no filme? Que característica? Ou que história? Gira em torno do quê? Pode pá. Então, boa pergunta, Cláudia. É isso que eu tô querendo entender também. Então, putz, isso que é estranho, assim. Que, tipo, que eu queria mostrar é uma coisa que, tipo, a Cris faz bastante quando a gente conversa com ela. É, tipo, essa coisa dela, tipo, não, vou ouvir aqui você, mas também vou contar uma história, tipo, vou contar alguma coisa aqui que faça sentido nesse momento, tá ligado? Mas Uhum. é uma fita meio que, tipo assim, de, tipo, de ela falar umas coisas que às vezes necessárias para tipo, inspirar você, tá ligado? Uma questão mais inspiradora e tal. Só que eu não sei até onde isso vai ficar, tipo, meio chato e tal, ou meio meloso, assim. Então, eu não sei o que fazer exatamente. Porque eu acho que, tipo assim, a Cris tem umas vivências incríveis, mas eu não sei se eu quero me focar nisso exatamente, ou se eu quero me focar sei lá, numa conversa mais solta sobre qualquer outra coisa, assim. É isso que eu não faço a mínima ideia. Qual Tá, que é a então história? vamos lá. Pelo que eu entendi, o que te instiga é, ao conversar sobre qualquer assunto, de repente a conversa chega num lugar muito legal. E que Mais ou menos. aprofunda alguma coisa e ela traz histórias. Então, de certa maneira, se me corrija se eu estiver errado, né? Se você tem uma conversa gravada, aí já
a dificuldade seria como reproduzir a espontaneidade de uma conversa ali com câmera, com todo o aparato, né? E aí é diferente de quando você está ali, a coisa acontece. Então, a questão é se isso aconteceria também numa gravação, né? Teria espontaneidade para isso, com tudo sendo gravado ali e sem essa intimidade de ser uma conversa. Ou se não, naturalmente isso acontece se a gente começa a falar sobre algum assunto, então poderia ser assim, eu lembrei de um mote, vocês já viram um documentário chamado A Partida, que tá na Amazon agora? Não, mas é boa, vou anotar. Muito, E aí, assim, Karina, firmeza? não tem a ver, mas tem um mote ali, esse A Partida é genial, é um grupo de atores, é o filme dirigido pelo Cox Siocler, e eles resolvem que eles querem falar com o Mujica, eles querem ir lá para o Uruguai e querem encontrar com o Mujica. E aí, no caminho, eles vão conversando no ônibus. Então, assim, o documentário é dentro do ônibus, eles conversando a caminho do Uruguai. E aí eles tiveram umas opções ali para provocar situações, né? Então, no grupo que foi, eles incluíram uma pessoa ali mais, vamos dizer, para causar mesmo, né? Que tinha um posicionamento político um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, eles assumem isso no roteiro, eles simulam algumas cenas, eles ficcionalizam, fazem, por exemplo, tem uma briga lá, tem uma puta de uma treta, que é uma encenação com esse cara. E aí tem essa brincadeira, a gente não sabe o que é verdade e o que não é ali, né? A gente não dá nem para saber se o cara realmente pensa daquele jeito, eu acho que sim. Mas o que é legal? A ideia do filme era gravar as conversas, justamente. Então, qual era o mote? Um monte de gente está no ônibus, numa viagem longa, e em algum momento conversas vão acontecer. Né? E aí, estar em prontidão, a equipe técnica em prontidão, para quando a conversa acontecesse, estar ali para registrar a conversa da forma mais espontânea possível. Se lembrando que ali, no caso, eram atores, né? Mas eram também pessoas, então, às vezes, uma pessoa não estava ali interpretando, ela estava sendo ela, ao mesmo tempo são atores, então, eles são eles interpretando também. É muito interessante como é esse jogo do que é ficção, do que não é ficção. E tem hora que você vê que rola umas conversas mesmo, né? Que são mais profundas, assim. Qual é a vantagem e a desvantagem desse tipo de documentário? É tão aberto, é tão assim, vamos lá e a gente vê o que rola, que pode não rolar nada de muito substancial, né? Justamente porque está ali numa situação que tem que rolar alguma coisa. Sabe aquela história? Quando tem que acontecer, às vezes não acontece. Então, por exemplo, se eu te sugiro assim, já que a ideia são conversas, você pode pensar em 5 cenários, um deles pode ser a escola, né? Mas eu não sei quanto a ideia é vincular também a Cris à escola, né? Falar da escola também através dela, ou não, ou se não tem nada a ver, assim, independente da escola. Mas a ideia seria, de repente, ter assim, estou chutando aqui, tá? 5 cenários e 5 pontos de partida para uma conversa e ver o que acontece a partir daí. Né? Então, seriam conversas. Mas podem ser conversas, não precisa ser conversas paradas, de repente um dia uma conversa andando, outro dia uma conversa... Não sei, você pode criar diferentes situações e diferentes provocações para ver o que acontece com essas conversas. Isso seria um possível recorte. O outro recorte seria a própria escola, né? Já falar da crise e não falar da escola, mas dentro ali da escola e aí puxar as questões da escola. Né? Então, aí eu não sei, depende do que você sente. Você precisa de ter um recorte para ter por onde começar, senão você não vai. Você vai partir de um desejo, né, de reconstruir. É assim, nossa, é tão legal conversar com essa pessoa que eu queria que todo mundo visse ela falando. Me dá um pouco da impressão que eu queria registrar essa pessoa falando, porque é muito legal conversar com ela.
A questão é como reproduzir essa situação e, ao mesmo tempo, não ficar artificial, né? É um desafio. E talvez possa ser interessante entender aí, não sei se isso seria antes de gravar ou depois, porque a imagem pode não ser só ela falando, você pode ter o áudio e, de repente, ter outras imagens também que tem a ver com algo que você sinta que traduza a essência da Cris, né? Então, a questão é assim, se é um filme, não é sobre alguém, é com alguém, né? É uma conversa com essa pessoa, e vamos ver o que acontece a partir dessa conversa. Que, sim, muitos dos filmes do Coutinho são isso, né, do Eduardo Coutinho. Você tem... ele nem chama de entrevista, né? Ele chama de encontros. São encontros. Que aí, no caso, ele parte de um modo que a pessoa não conhece ele, a pessoa nunca contou para ele aquelas histórias, então ele usa esse elemento surpresa, né, e esse frisson do encontro como parte do motor do filme, mas ele se coloca ali também aberto, não para entrevistar, mas para conversar, também para se expor. Assim como é numa conversa, né, quando a gente está realmente conversando com alguém, a gente não está ali para conseguir alguma coisa, a gente está ali trocando, né? Quando a gente realmente está trocando com alguém, a gente não quer nada com aquela conversa, a não ser a troca em si. Então, para um documentário traduzir essa experiência, tem que ser assim, tanto faz o que acontecer, desde que haja esse encontro, né? Desde que haja ali uma conversa genuína, e que pode ir para qualquer lugar, né? E mesmo com uma câmera gravando. Então, é uma experiência interessante, pode ser uma experiência interessante de ver o que acontece a partir daí. Mas você pode pensar em cenários que provocam, que são provocadores também, que são significativos, né? Pensar ou em situações, não precisa ser uma conversa parada, ou pode ser uma conversa parada e tem uma outra que não é. E se a gente conversar andando, não sei. Isso pode também atrapalhar, né? Mas eu estou pensando aqui que provocações podem existir e que podem interferir ou não nessa conversa. E que, claro, nada pode ser gratuito, né? Isso tem que ter alguma função em relação ao conceito que você quer desenvolver, né? A essência do filme, a essência do que você quer falar. É muito, assim, eu acho muito desafiador você fazer um filme com uma pessoa, sobre uma pessoa, né? Eu acho bem desafiador, assim, para ficar na medida. Mas, ao mesmo tempo, é legal, porque quando você me fala, me dá uma sensação de que talvez a matéria do seu olhar não seja tanto a pessoa, mas o que acontece entre, né? A conversa. O que acontece ali quando ela se coloca em sintonia para conversar com alguém. Então, é isso que tem que ser gerado. É bem isso mesmo. Pô, Cláudia, muito obrigado, mano. Faz total Para isso sentido. estamos aqui. Porra, valeu. Porque senão, Henrique, sabe o que acontece? Vai para uma coisa muito assim, a vida da Cris, a biografia, e talvez disperse esse objetivo. Por isso que eu sempre pergunto, o que te moveu? Porque é isso que você vai tentar buscar, né? É assim, nossa, isso é muito legal, as pessoas precisam passar por essa experiência, a experiência de conversar com essa pessoa. Talvez não seja, talvez não importe tanto saber, não estou dizendo que não importa, tá? Estou dizendo que, assim, talvez não precise de tanto tempo de filme contando sobre a vida, a não ser que isso seja relevante ali na conversa. Isso pode, inclusive, ser um disparador, um começo, né? Para aquecer.
Então, também é interessante que você faça uma pauta não de perguntas, mas de caminhos aí para onde essa conversa vai seguir, que pode ser interessante, assim, partir de coisas bem esperadas, né? Me fala um pouquinho da sua vida e tal, mas podem ter perguntas que são inusitadas para ela também, né? Porque perguntas inusitadas geram respostas fora da caixa também. Então, pode ser um exercício interessante de roteiro você pensar em perguntas que podem gerar conversas interessantes e que geram lugares para onde aquela pessoa nunca foi. Que é diferente de você responder perguntas sobre a sua vida, né? Porque, de alguma maneira, as nossas histórias a gente está sempre contando. Ainda mais quem gosta de falar, né? Tem uma história ou outra que a gente elege, que a gente está sempre contando, a gente está sempre lembrando. Mas quando vem uma pergunta que você não está esperando, de repente outras histórias vêm à tona e com o frescor da novidade. Então, isso pode gerar também caminhos interessantes aí para a conversa. Ou perguntas mais filosóficas, né? Enfim, acho que vale a pena. Eu acho que é um exercício bacana para você, como interlocutor, né? Você tem isso, eu lembro que no outro filme você já tinha isso, esse treino da empatia com quem está com você, né? Como é que eu vou me relacionar com essa pessoa com quem eu entrevisto, com quem eu estou aqui conversando e registrando. Por isso que os filmes do Coutinho eram o que eram, né? Porque ele conseguia ter essa escuta atenta. E isso era muito forte mesmo, né? Eu lembro uma vez que ele foi fazer uma palestra lá no Sinusp, mostrou o filme e fez uma palestra, e eu, na época, eu estava estudando o documentário e eu tinha acabado de descobrir o Coutinho, então eu estava, assim, muito fã dele. E ele foi fazer uma palestra no Sinusp, eu fui ver a palestra. Aí, quando terminou a palestra, eu sabia que o pessoal ia sair para comer alguma coisa, porque, né, imaginei. E eu conhecia o pessoal que estava organizando, né? E eu estava morrendo de vergonha de conversar com ele e tal, de pedir para ir junto, né? Aí terminou, aí eu estava saindo, assim, indo embora, aí eu pensei, Cláudia, você é uma mulher ou um rato? Te juro, que foi essa frase que passou pela minha cabeça. Aí eu voltei lá, eles ainda estavam lá, eu falei, ai, vocês vão para algum lugar agora? Eles falaram assim, eu posso ir juntos, que eu queria muito estar com vocês. Não, a gente vai lá numa uma cantina italiana, aí falaram o nome, aí eu errei o caminho, cheguei, já estava todo mundo lá sentado. Aí foi muito engraçado, que chegou, a mesa já estava lá, aquela mesa imensa, todo mundo lá, e eu sentei na pontinha da mesa, que era o lugar que tinha, e fiquei lá tentando escutar alguma coisa e não conseguia. Aí o João Godoy, que era o técnico de som, que eu já tinha trabalhado com ele, que dava aula na ECA também, ele estava sentado em frente ao Coutinho. Aí ele falou, você não está conseguindo ouvir aí, você não quer sentar aqui do meu lado? E aí, imagina, né? Eu fui correndo, sentei em frente ao Coutinho. E ali, eu tive uma conversa, acho que não durou nem 5 minutos, assim, ele me perguntou alguma coisa e eu conversei. Mas na hora que ele me perguntou, e eu comecei a falar com ele, eu nunca vou esquecer a sensação. Ele olhava no meu olho e ele realmente me escutava, assim. É como se ele tinha muito interesse pelo que eu estava falando. E era um interesse genuíno. Não era assim, sabe aquela cara de entrevista, sim, legal. Não, ele realmente estava escutando, E aí eu entendi, naquela conversa com ele, eu entendi como ele conseguiu o que ele consegue. Porque ele fala uma coisa na entrevista e ele de fato fazia isso, né? Ele falava, a pessoa mais importante do mundo é aquela que está na sua frente. É muito importante você escutar. E dar o tempo da fala, né? Dar o tempo. A pessoa acabou de falar, você deixa aquela fala reverberar. Tanto que isso ele não falou naquele dia, ele falou numa entrevista, que ele fala que um dos maiores arrependimentos dele foi uma vez que ele estava fazendo uma entrevista, né? Tendo uma conversa, a pessoa, não lembro o que aconteceu, a pessoa teve um arrobo emocional, chorou, ficou emocionado, e ele, acho que ele foi lá e deu um abraço, sei lá, ele meio que acolheu a pessoa, mas ele falou que se arrependeu, não de ter acolhido a pessoa, mas de ter feito isso tão rápido. Porque ele sentiu que ele fez porque ele não suportou, né? Literalmente, ele não suportou aquele silêncio. Ele não deu suporte para aquele silêncio. E tem até um livro que fizeram dele que tem essa frase em destaque, né? Que o silêncio depois de uma fala é a coisa mais preciosa que existe.
né? Porque ali a gente vê o que também não foi dito. E às vezes o que não é dito é mais importante do que é dito, né? E se a gente não dá espaço para o silêncio, a gente não dá espaço para que o vazio do que não foi dito apareça, né? Então, isso também inclui edição, montagem. Tem gente que já corta tudo, né? Sai cortando, editando para a fala ficar. Então, esses tempos. Mas aí já é edição, né? Acho que tem uma parte aí que é a conversa em si. Então, o desafio de um projeto como esse, apesar da Cris ser uma pessoa com quem você já tem uma intimidade, né? Então, essa questão de quando você está entrevistando uma pessoa que você não conhece, que é rapidamente desenvolver essa cumplicidade, já não teria, né, que construir isso com ela. O desafio é justamente esse, pelo fato de conhecer, não ficar num lugar... Ah, já te falei, já te contei aquelas histórias, então não pode ser nenhuma história, talvez, que ela já tenha te contado. Porque senão fica com cara de estou contando para o filme. Né? Tem que ser uma coisa que tem o frescor ali daquele momento. E eu acho que é um super desafio. Sabe, o que pode acontecer de pior é não ter um grande material, porque não rolou a conversa, mas eu acho difícil que isso não aconteça. Né? Então, aí você tem duas opções de roteiro. Uma é você já partir de um recorte, já direcionar pelas perguntas um rumo para essa conversa, e aí já meio que delimitar. Claro que a conversa pode ir para qualquer lugar, né? Mas já delimitar ali um recorte, né? Então, se é um recorte mais filosófico, se é um recorte mais biográfico, se vai ou não ter a ver com a escola, né? Porque também a vida dela e a da escola estão muito interligadas. Ou não vamos falar da escola, que eu quero ver outra faceta, né? Então, algum recorte é importante você dar, mas também estar aberto para que, de repente, outra coisa, assim, às vezes é muito doida essa coisa da entrevista, porque é quase um fio, sabe? Um veio de água, assim. Você começa ali, às vezes está meio frio, de repente, quando o fluxo pega, ele pode te levar para qualquer lugar. E se aquilo está vivo, você sente. Assim, você sente porque provavelmente vai desaparecer tudo que está em volta. Então, também é muito recomendável que exista uma equipe em que você confia e você não precisa ficar pensando em nada que não seja a conversa. Né? A equipe que cuide de todo o resto. Tudo que tem que ser combinado, combina antes. Né? Na hora, porque se você tiver que dividir com enquadramento, na hora, né? Dividir a conversa com questões técnicas, claro, uma coisa ou outra você tem que fazer, né? São ajustes, mas na hora que o papo começar, assim, você está ali naquele diálogo, você está ali naquela interação. Isso é muito importante. Ter confiança que a equipe técnica vai dar conta de registrar o que precisa ali. Né? Para você não sair da conexão. Ou se entrar ali a questão técnica, ela é inclusiva, não é que você desligou dela para poder olhar para outra coisa, é quase como você consegue encampar tudo. Aí é mais uma ampliação de consciência até, né? De copresenças. Cabe tudo aqui, mas eu não desconecto da pessoa. Entendeu? E aí pode acontecer coisas incríveis, mas é bom que você delimite pelo roteiro. É isso, de repente 3 situações, eu falei 5, mas pode ser 3, sei lá, 2. Mas é importante você ter uns pontos de partida, uns pontos de provocação, e a partir daí você deixar ir para onde for. Aí também tem diferentes dias, porque de repente tem um dia que flui mais, tem um dia que flui. E aí, se você tiver 1, 2 conversas que vão para o lugar que você gostaria que fosse, que é isso que você quer registrar, pronto, o filme já existe. E aí depois você vê qual é o recorte disso na edição. Né? Fica parecendo que é como essa escola do Coutinho mesmo. O importante é o encontro que acontece ali entre essas duas pessoas. Não, mas é isso. Acho que você, Cláudia, mano, você deu um puta caminho agora, tá ligado? Porque tava muito disperso.
mas faz total sentido, assim. Então, acho que é isso, que tem a questão da escola, de falar sobre a escola. Tipo, é isso, a história da crise da escola estão interligada. E a gente está fazendo um filme dentro da escola. Acho que talvez a gente vai esbarrar nisso em alguns momentos. Mas a ideia é tentar mostrar a Cris, tipo assim, além da escola, assim. A gente já sabe que a Cris é uma figura importante na escola, mas ela também é ela tem uma puta vida, assim. E é isso que a gente estava falando. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu vi que era, tipo assim, como que eu vou contar a história da Cris, que, tipo assim, fez um monte de coisa na vida dela, teve várias vidas e tal. Como que eu vou fazer isso num curta? Acho que não tem como, tá ligado? E aí eu comecei, tipo, tava dando um tique, assim, tipo, de como fazer isso. Mas eu acho que é bem isso que você falou. Valeu, Cláudia. Acho que você não precisa dar conta da história dela. É melhor você gravar o que você quer, que é o encontro, e depois o que faltar de informação, aí você pode dizer isso de outras formas, né? De repente com letreiro, né? Umas imagens dela caminhando, e você com letreiro coloca um mínimo, o básico, para as pessoas também entenderem do que se trata aquilo. O que é informação, você pode trazer de outras maneiras, e até mais sintéticas. E deixa a fala para o encontro. Deixa a fala como o Coutinho faz mesmo. Acho que ele resolve isso muito bem, né? No começo ele até fala, ele nem põe letra. Estamos aqui no prédio, assim, não tem poesia nenhuma, é papá, entendeu? Estamos aqui no edifício master, que tem não sei quantos moradores, e eu vim falar com eles, estamos na virada do... Não, peraí, eu confundi o edifício master com o Babilônia. Mas é isso, ele dá a letra, ó, estamos no Rio de Janeiro, esse é um edifício master, blá, 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 e vim aqui falar com os moradores. Pronto, já deu o contexto, a partir daí qualquer coisa que vier, ninguém vai ficar assim, ai, sobre o que é esse filme? Eu não estou entendendo, quem é esse cara, quem são as pessoas, quem é esse prédio? De cara já passa a informação e depois você só curte a entrevista, a conversa. Né? Então, mais ou menos isso. Você não precisa comer tempo de filme dando explicações ou trazendo informações. Deixa o filme para o que você quer, que é para a conversa e para o encontro. Cláudia, desculpa. É que a Luísa aqui caiu, eu não consegui pegar metade do que você falou agora, assim. Então, deixa o filme para o que você quer, que é o encontro, ainda mais sendo um curta. E o mínimo de informação que você precisa passar para que as pessoas que não conhecem a Cris entender quem é essa pessoa e por que ela é tão importante a ponto de ganhar um filme, né? Isso você pode trazer ou com a sua voz, aí depois você pode definir isso num roteiro, ou você pode definir isso até depois. Né? Você pode contar isso com uma voice-over, ou seja lá como você achar, ou com letreiro mesmo. Né? Letreiro em cima de imagem, você pode captar umas imagens dela que não seja só ela falando, de repente, né, imagens de cinema direto. É bom que você tenha isso, porque se você quiser sobrepor também, não ter só a imagem da conversa, né? Para você ter opções de edição depois. Se quiser gravar umas cenas do cotidiano, né? Aí depende para onde vai, o que vai combinar e que conversas você vai querer expor. Né? Ou se você vai definir isso antes, ou você vai definir pontos de partida que podem gerar boas conversas e depois você vê para onde isso vai. Pode ser que tenha um dia que você fala, nossa, aqui pode ser que role uma coisa super legal, e não flui. E pode ser que um outro dia que você não dá nada, a coisa acontece. Né? Lembrando que aí tem a ver não só com você, mas com toda a equipe que vai estar junto com você. Equipe de documentário nunca desliga completamente os equipamentos, né? Porque a gente nunca sabe quando a coisa vai acontecer de fato. Então você tem que estar sempre muito ligado, porque às vezes na hora da cena mesmo a coisa não está acontecendo. Aí desligou, começou e de repente começa a fluir, a equipe tem que estar ligada para ir chegando com tudo, com luz, com câmera. Né? Então, isso é uma coisa muito importante em gravação, especialmente desse tipo de filme, que depende de que algo aconteça ali na relação, no ambiente. Né? Não precisa estar gravando tudo o tempo todo, porque senão haja material. Mas é muito mais um estado de prontidão, né, e sensibilidade para o que é importante que seja registrado ali,
Então, num documentário, não existe assim, tem quem está dirigindo e tem a equipe técnica. E o fotógrafo está só olhando para a fotografia. Não, é todo mundo documentarista. Todo mundo está ligado. Uma vez eu estava fazendo um documentário sobre os Demônios da Garoa, né? Que eu fiz um filme sobre os Demônios da Garoa. E estava super difícil de conseguir, eles são muito montados, né? Eles eram os caras de televisão, então eles estavam sempre olhando para a câmera, fazendo sinal. Era muito difícil pegar as pessoas. Eles estavam sempre montados, né? Num personagem. E a gente estava, puta, difícil pegar os caras, né? Eles ligam a câmera, eles já começam a fazer aquelas gracinhas. E eu queria as pessoas, eu não queria o personagem, né? E aí a gente lá, e aí teve um dia que a gente estava esperando, estava num show no Sesc, eu estava lá no camarim esperando que a gente ia gravar no palco. E aí começou a rolar uma conversa com um deles, que era o mais difícil de pegar. E aí começou a rolar uma conversa e ele estava muito nele, sabe, na intimidade dele. E eu assim, meu Deus, e eu não podia, se eu olhasse para o pessoal da técnica, aquilo já ia quebrar. Eu comecei assim, quase a fazer uma telepatia, sabe? Aí uma hora, o João Godoy, justo que fez o som, ele estava ali pertinho, ele já me olhou, eu olhei de rabo de olho para ele, daí ele já foi esticando o microfone, daí ele já chamou o Alziro, que era o fotógrafo, o Alziro já foi chegando com a câmera. Ainda assim, a coisa mudou, a energia já mudou quando ele viu a câmera, mas como já estava no meio da conversa, não deu como ele mudar de pato para ganso, então deu para pegar um pedacinho daquela vibe, muito pequeno, já transformado, mas que foi... Só que se eu tivesse armado o circo, não ia acontecer, porque aí eu ia quebrar o fluxo. Eu estava ali no olho, e aí a coisa rolou, e eu sustentei, a equipe chegou. Então, se a equipe não tivesse ligado, não ia ter, né? Não ia ter. Então, é muito importante para esse tipo de coisa, a equipe está muito sintonizada, assim, o tempo que você está para o filme, você está ligado no que está acontecendo e está ligado em o que está sendo buscado. E quanto mais efêmero é a matéria do seu filme, mais difícil é. Quando você quer captar um fluxo, um estado de espírito, todo mundo tem que ter acessibilidade para identificar isso. Essa coisa da câmera é bem... Eu passei por uma experiência dessa em janeiro, Cláudia. Eu já estava indo embora, assim, e aí eu resolvi abrir a mochila e pegar a câmera, que eu estava fazendo um documentário, e a pessoa subiu no palco. Aí eu peguei para buscar minha mochila, quando eu peguei a câmera, apontei, aí foi, acho que a melhor parte, assim, do documentário, assim, porque tinha a emoção da menina ali, o momento que ela estava cantando, estava chorando, assim, que eu consegui, com a lente que estava mesmo, assim, ainda bem que a câmera estava perto. É isso aí, né? Tem que ficar o tempo todo ligado, não é? E às vezes tem coisa que acontece porque você desligou a câmera. Exatamente. Porque aquela tensão de set abaixou. Aí todo mundo relaxou, aí vem o assunto. Aí todo mundo relaxou, aí vem... o Coutinho fazia isso também, né? Ele fingia que terminava e continuava gravando. Tipo, desmontava ali, beleza, gente, não sei o quê, e a câmera continuava rodando. É claro, ele nunca colocava nada que a pessoa não queria depois, né? Então, ele tinha uma ética depois de não colocar, ele mostrava o filme primeiro, né? Então, isso é importante. Então, não é que ele pegava escondido, mas porque ele sabia disso. Às vezes, quando, pronto, agora a gente já acabou, aí vem aquela última coisa. Então, assim, é gostoso, assim, é meio que caçar, né? A gente vai, assim, entender o que tem um estado de busca aí que é... Eu não vou gravar um negócio que eu já sei o que é. Eu vou buscar uma coisa que eu sei o que eu quero, mas não sei nem como é que eu vou conseguir isso. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo, provoca para ver se aquilo aparece, mas a gente sabe que a gente já não controla e a gente fica aberto para quando a coisa acontece, se acontece, né? E também aceitando o que acontece. É um exercício muito interessante. Muito interessante. E o fato de já existir uma intimidade com ela ajuda, né? Porque essa tensão de, mas eu não conheço a pessoa. Então, é bom poder partir já dessa intimidade, dessa cumplicidade que ela tem com a própria escola e com a própria produção do filme, né? Porque isso é uma tensão a menos ali, enfim. Vale a pena, sim, fazer essa experiência. E é uma experiência que não é só para você, acho que é para a equipe inteira. Não, espero que seja um filme do caralho, assim. Mas, mano,
Muito obrigado, Cláudio. Aí, tá vendo? Não queria falar. Tem que pôr na roda, gente. Aqui é para melhorar. Tem que pôr na roda. Bom, o pessoal chegou depois. Eu acho que até o Grande já colocou aqui no chat, né? Eu vou precisar terminar um pouquinho mais cedo hoje, tá, gente? Então, quem eu não consegui atender hoje e trouxe roteiro, eu vou depois ter uma conversa em particular, tá? Para poder ocupar essa meia horinha aí que vai faltar de aula. E agora, temos aqui, que a gente ficou de ver hoje, o Jefferson e... Cadê o Mário? Quem quer falar primeiro? Quer falar do seu, Mário, já que a gente está na onda de documentário? Mário? Sim, só um instantinho. Espera aí que eu saí aqui da página. O Grande, depois eu queria até verificar com você, porque eu estou tentando entrar lá no Drive, onde que estão nossos projetos, para me atualizar mais alguns dados do meu, e o Google, não reconhecendo a minha pessoa, ele está me pedindo uma série de detalhes aqui. Ok. Tá? Então, depois eu quero ver com você como resolvo isso, como, por exemplo, me aparecer uma janela com dígito numérico, falando... Mário, depois a gente vê, Mário, porque senão vai comer o tempo da professora. Vamos lá, Mário. Como é que está o seu roteiro? Como é que está o recorte para você? Bom, eu não sei se você chegou a ter visto lá, é que lá Deixa eu abrir no... aqui. É que lá no Drive eu dei uma enxugada na sinopse na semana passada, né? De que eu tinha feito. Lá tá Olha, com... eu prefiro que você conte aqui para gente, que eu acho que falando assim fica mais fluido, fica mais Bom, conversado. tudo bem, sem problema. Então, meu é sobre o projeto sobre o animal de estimação, certo? E a saúde mental, uma relação de sucesso, esse é o tema que eu escolhi. E quanto concepção, que eu pretendo mostrar, tal, eu constei lá que é de mostrar a influência e benefícios do animal de estimação na vida e também na autoestima, né, de pessoas. E quanto isso tem ajudado também na parte da saúde mental, na sua a partir do momento de sua convivência ao lado dele e considerando como membro da família propriamente, né? Mesmo em alguns momentos com um filho de 4 patas, muitas vezes, né? E dentro da sinopse que eu constei, eu coloquei, eu vou ler essa outra versão aqui, se bem que eu tenho uma mais enxuta lá, mas nessa daqui que estava constando antes. Um animal de estimação, saúde mental, uma relação de sucesso, ele procura mostrar que uma maneira de potencial de reduzir a solidão causada por problemas de saúde, estresse psicológico em uma pessoa, chega a chega-se ter uma relação, chega-se ter um animal de estimação em casa, né? E isso, logicamente, ajudando muito. Existe trabalho como forma de terapia feita com animais, com o objetivo de trazer conforto, carinho para as pessoas enfermas. E durante a pandemia, especialmente, período de isolamento social, intensificou-se ocorrências de ansiedade, depressão, que o afeto dessa companhia evitou ser pior no distanciamento social, evitando que muitas vezes
levou a evitar de se cumprimentar familiares e amigos, né? E também se deparando com desemprego, notícias de amigos, familiares internados, ou vindo a falecer, né? Então, nisso, o que eu pretendo? São narrativas sendo coletadas, dizendo a importância dessa companhia em sua vida e como tem ajudado a superar momentos difíceis, não da saúde, mas também, não só da saúde, mas também como da dificuldade social. Isso eu coloquei Muito como legal. É legal principal. que você já fez esse recorte, né, do animal, eu achei importante, porque estava muito aberto, e aí esse recorte do animal você reduziu aí o tema, achei muito bom. Você E a achar um motivação que eu tinha colocado, eu coloquei que foi os animais de estimação são capazes de transmitir a sensação de bem-estar, por serem carinhosos e cuidarem das pessoas que estão ao seu redor de forma pura e sincera, né? Sendo que o cérebro do ser humano ele é capaz de reconhecer esse gesto sincero, com os benefícios dessa convivência quanto assim gerando uma relação de sucesso, com o apoio deste vínculo, trazendo assim benefício tanto para o animal quanto para o dono. E Afinal, Mário, você já tem as pessoas que você vai gravar, ou que animais você quer mostrar, que diferentes animais, que tipo de, assim, se existe determinado... Por exemplo, eu sei que tem tratamento com cavalo, que eu já ouvi falar, né, fora os animais domésticos que ficam em casa. Você pretende mostrar uma diversidade ou não? Você prefere, assim, já tem pessoas que você conhece, você prefere buscar essas pessoas? a princípio, eu estava querendo muito mostrar essa diversidade. Eu não só queria fazer com um cão, com um animal, né, com um cachorro, né? Eu gostaria de buscar outros mais também. Só que, então, nas aulas anteriores, os professores, tudo, cada vez que eu tive de estar lendo o que eu tinha escrito, e me foram me atentando perante o tempo que é o máximo para se fazer um documentário, e que se eu pegue muitas pessoas, eu não vou ter muito tempo para estar frisando sobre uma e outra, seria, né, o próprio Gustavo mesmo me atentou bem isso. Seria importante apenas trabalhar com umas 3 pessoas, no máximo, porque aí eu teria pelo menos uns 5 minutos para atribuir para cada uma, e o meu intuito também é de mostrar de fundo alguns momentos, como, por exemplo, que me foi sugerido, certo? Com foco na questão da Nícia Silveira, lembra que ela trabalhou com animais para o tratamento psiquiátrico daqueles usuários psiquiátricos, né? Então, eu não vou deixar de abordar tanto isso, e eu quero ver se eu pego também dados de registro também, ou se possivelmente entrevistar alguém, tudo, um psicólogo, alguém com ênfase na questão animal também, certo? Tá. Se bem que o Gustavo também, alguém já tinha me orientado também, se possível, daria uma outro destaque, se eu conseguisse também colocar alguma coisa sobre, na parte de veterinário, entrevistando, tudo. Mas eu estou vendo que eu não vou ter tanto espaço para fazer Aí essas é muita entrevistas gente, né? dentro do tamanho de um documentário que deve ter, né? Então, a princípio, as pessoas, eu já tenho elas sim elencadas, eu só estou esperando para subir lá no, na pasta, só estou aguardando as respostas, fim de semana eu já mandei para elas tudo, estou aguardando as respostas com a marcação de uma data para esse primeiro encontro, para a gente combinar, para explicar melhor a respeito. E são pessoas que, com certeza, já são pessoas já que talvez alguma delas nem vou precisar estar fazendo esse primeiro momento de explicar do que se trata, que já não teria dificuldade de fazê-las entender. São pessoas amigas, conhecidas, e que
não seria difícil de eu entender. Ah, que Eu bom. quero ver se eu consigo apenas, eu talvez tenha uma certa dificuldade em alguma coisa que eu queria ver para não deixar só frisando no cão, eu queria ver se eu conseguia pegar aquela pessoa que é um homem que ele vira e mexe, ele dava umas voltas ali dentro da chácara pignatária com a sua cabra, para falar bem. Ah, uma cabra. Eu espero que ela esteja viva ainda, que esteja tudo bem Uhum. com eles, né? Porque a última vez faz mais de um ano atrás, né? Quando nós vira e mexe, saímos da aula ou estávamos gravando alguma coisa, se deparávamos com ele lá. E eu tenho até fotos, eu tenho até um pequenos vídeos, algum momento dele, mas falta... e eu cheguei algum dia a falar para ele, escuta, interessante, viu? Será que se algum momento lá na frente for fazer alguma coisa de você... não, tudo bem e tal. Mas eu não me lembro onde que eu deixei anotado. Eu acho que no momento devo ter anotado um papelzinho, alguma coisa, e se perdeu. E hoje eu vou ter que reencontrá-lo novamente. Eu vou fazer tudo para agora, essa semana, já fazer esse contato, que é o que falta de uma das pessoas. As demais já está praticamente acertado. Só Muito falta bom, Mário. realmente... Então, Então, legal. Eu acho que já tem um recorte, que isso era importante, né? Porque você pode pegar dentro desse tema dos animais, aí já conversando com as pessoas, tudo se amplia, mas era importante ter um recorte. Então, se você já tem um recorte, já tem as pessoas, e sobre a equipe, o que eu falei aqui para o Henrique, vale também para o teu filme, né? Assim, o que a equipe está de prontidão, porque pode ser que é a mesma coisa, né? Tá todo mundo atento ali. Você vai gravar esse semestre como um filme da escola? não entendi. Vai ser um projeto dentro da escola? Então, dentro da escola, você fala dentro do espaço da escola? Não, Esse, não. esse é meu Dentro. TCC. Vai ser o seu TCC. Isso. Tá. Não, porque tem gente que só vai fazer o roteiro, que não vai filmar como um TCC. Não, eu Aqui. pretendo filmar e eu pretendo até, vou como um desafio também, fazer de tudo para fazer, pelo menos para entregar um roteiro também de um curta, certo? Aproveitando todo o conhecimento adquirido, tudo que eu peguei nas aulas que eu tive, né? Lá com Jorge Furtado, tudo, certo? E eu, dessa Ótimo. pessoa, né? Inclusive, esse meu único personagem que vai ser um desafio, ele está até presente aqui na ocasião, certo? Está bem acima de você aí. E, como assim miraram na Cris, meu personagem vai ser o grande. A Meu história do Deus, grande olha só. vai ser o meu roteiro de um filme que eu vou fazer. É Certo? Se isso ele vai sair aí. grande ou se vai ficar pequeno, aí não sei, certo? De qualquer forma, vai ser sobre a vida do grande em si. Eu acho que tem muita coisa interessante também, né? Que eu quero, pelo menos no mínimo, fazer o roteiro, e não vai ser tão grande, mas não vai ser tão desafiador assim para mim, e fazer de tudo para começar a filmar. Muito bem. Certo? Obrigada, Mas Mário. eu tenho esses dois desafios. Mas primeiro, o documentário, que ele já está dessa forma aí esquematizado, eu só tenho que ter alguns acertos assim na parte de filmagem, porque tem os professores que eles têm orientado, por ser um TCC, a questão de quanto melhor sai na qualidade, desde imagem, como de som, tudo, tem todo aquele desafio que muitas coisas não são recomendadas de fazer exclusivamente do celular, principalmente na questão de áudio. Eu sei que eu Sim. tenho que pegar, por exemplo, se eu for num espaço, ali, vamos supor, eu estou na Chácara Pignatária. Chácara Pignatária é um lugar interessante, mas bem perto dela tem uma avenida ali que vira e mexe, tem trânsitos correndo. Então, como é que... né? Eu preciso ver, porque eu sei que uma das pessoas ela pode morar ali próximo. Eu não teria dificuldade de combinar com ela de ir lá entrevistar alguns momentos e depois outros eu na casa dela filmando ela, Tá. criando, Aí, ou dando Mário, eu vou te banho. pedir um favor. Aí já são questões de produção. Eu vou pedir Sim, para você discutir isso com a Gal na aula dela, tá? Porque aqui para a tá, gente ficar no foco dos roteiros, tá? tá. Porque agora Então, eu tenho mais 40 minutos só. Eu queria pegar mais um roteiro, trazer o roteiro do Jefferson,
para a gente poder ler. Eu não sei se você tem uma versão diferente daquela que você subiu no Drive, porque eu baixei já tem uns 15 dias. Eu baixei há 15 dias. Tem alguma versão nova ou não? Está escrito como animal de estimação, tá? Não, peraí. Tá, deixa só então. Então vamos finalizar, Mário. Vou finalizar o projeto com você. Eu acho que o seu já está bem encaminhado, né? Pelo que eu entendi. É assim, porque a Comentário. primeira versão minha, eu estava colocando sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Eu não sei se foi esse que você Sim. Não, mas peraí, Mário, não vamos voltar não, senão a gente não vai acabar hoje. Eu acho que o recorte que você chegou agora, com animais de estimação, está perfeito. Né? Acho que para o tempo de filme que você vai ter e o tempo de produção, é isso, é selecionar as pessoas e fazer a gravação, fazer essa conversa. Tá? Então, assim, para o documentário, eu acho que já está fechado. Depois, quando você for escrever o curta de ficção, a gente volta a conversar. Tá? Então, a gente encerra agora a discussão do seu projeto, vamos começar agora a discussão do projeto do Jefferson, pode ser? Que a gente ainda não viu o roteiro dele. Tudo bem. Jefferson, você... Boa noite, Cláudia. Boa noite. Desculpa. Boa noite, é o Didio. Tudo bem? Oi, Didio. Tudo de bom. Eu só queria... Depois você me reserva só uns 5 minutinhos, tá bom? Eu queria Tá. falar com você também. Preciso de você. Ok? Tá. Então, peraí. Deixa eu abrir aqui. Ah, eu não consigo compartilhar. Tem como eu me autorizar, Grande? Ok, professora, liberado. Ó, Jefferson, o que eu tenho é esse daqui. É esse mesmo? Sim, professora. Teve uma alteraçãozinha, mas por aí dá para ver tudo certinho. Tá ok. Você quer me mandar agora a versão mais Não, atual? a atualização é só uma mudancinha de lugar aí, e depois a gente pode discutir. O argumento é esse mesmo, não tem problema, Tá. não tá errado não. Então, eu vou ler aqui, que tá mais fácil para eu ler? Ou você quer ler? Prefere ler ou quer que eu leia? Acho que tá mais fácil para você, que eu tô na tela do celular, né? Tá. Então, eu vou ler aqui, aí depois a gente põe na discussão, tá? Patrícia e sua irmã Giovana conversam sentadas no banco do parque enquanto Karen, filha de Patrícia, brinca no escorregador. Um senhor se aproxima de Karen, conversa com ela, que é a menina, né? E entrega uma flor de origami. Giovana convida Patrícia para jantar em sua casa no dia do seu aniversário. Patrícia e Karen retornam para casa. Fábio chega logo depois, dá um beijo na esposa e pergunta para a filha como foi no parque. Karen fala sobre o seu dia e diz que fez um novo amigo. Os três conversam. Patrícia lembra que esqueceu a bolsa no carro e sai para buscar. Ela encontra Josiel, que está parado em frente da sua casa. Patrícia fica incomodada e questiona o motivo do seu retorno após tanto tempo. Josiel diz que estava com saudades, se sentia muito solitário e que não bebia há 2 anos. Patrícia não se comove e o manda embora. Fábio sai e pergunta se ela estava falando com alguém, e ela diz que não era ninguém importante, não era alguém importante. Josiel caminha cabisbaixo, entra em um mercado, passa pelos corredores, para em frente a uma prateleira de bebidas, fica ali por um instante e segue. Pega 2 garrafas de leite. Josiel entra em casa, coloca a sacola em cima da mesa, retira o leite e coloca um pouco no copo. Pega um porta-retrato no armário e senta no sofá. Fica olhando a foto. Nela, suas filhas, ainda crianças, estão sorridentes ao seu lado e da sua falecida esposa. Os dias passam, Giovanna está na cozinha retirando uma carne assada no forno. Sua campainha toca e ela vai recepcionar a irmã, o cunhado e a sobrinha. Karen parabeniza a tia, ele entrega um pacote de presente. Eles conversam na mesa, Patrícia chama a irmã para conversarem reservadamente na sala. Ela diz que Josiel está de volta e que a procurou. Giovanna diz que tem algo importante para falar. Nesse momento, a campainha toca. Giovanna abre a porta, revelando a visita de Josiel.
Patrícia fica indignada e os três têm uma conversa intensa. Giovanna tenta convencer a irmã da importância do perdão. Patrícia visualiza uma flor de origami no sofá da sala e pergunta se os dois estão brincando de família feliz. Fábio e Karen entram na sala e a menina reconhece seu amigo no parque. Vendo isso, Patrícia diz para Josiel ficar longe da sua família e vai embora. Giovanna consola Josiel. Josiel entra no mercado, passa pela prateleira de bebidas sem olhar e para em frente ao leite. Patrícia e Fábio estão dormindo enquanto a chuva cai do lado de fora. Josiel começa a cantar, Patrícia sai e encontra o pai bêbado. Os dois discutem, Josiel chora e se lamenta por tudo que fez. Ele cai e, olhando a chuva cair, diz que ao invés da esposa eles tivessem morrido, a vida das filhas seria muito mais fácil. Patrícia senta ao lado do pai e os dois contemplam a chuva. E aí, gente? Você mudou um pouco a ideia, né, Jefferson? Na minha motivação, eu coloquei até isso, né, professor? Eu fiz uma modificação, joguei no Drive lá, que eu estava com esse pensamento, né, do pai com Alzheimer e o problema que poderia trazer isso ao casal, né, que viveria com ele. E aí eu percebi que eu estava focando mais no drama familiar do casal, no drama familiar, do que na doença em si. Então eu achei que não era a história que eu queria contar, né, a história do Alzheimer. Era mais o drama familiar, então eu parti para esse outro lado, né. Eu achei mais fácil passar do Alzheimer para o alcoolismo. Achei fluiu melhor na minha mente, né. Mas a questão ali que se manifesta, então, não é nem entre o casal, né? É entre as Não, irmãs. São exatamente. filhas dele. O retorno do pai e a dificuldade da Patrícia em aceitar e perdoar, né, por ele ter abandonado ela com a irmã pequena, ela cuidando da irmã, né, depois da morte da esposa. Uhum. E aí, gente, alguém quer falar? Professora, posso falar sobre a alteraçãozinha? É pouquinha coisa que eu fiz a Sim, alteração sim. do argumento do que a senhora Uhum. baixou, do que você baixou. É só uma alteraçãozinha na parte do final do origami, na verdade, né? No texto que você leu, o origami não serve basicamente de muita coisa, mas depois eu coloquei como se a menina chega antes e reconhece ele como amigo, e aí ela visualiza o origami depois da chegada da menina. E aí ela se toca, que é ele que entregou o origami para a menina. Do texto que você leu não tá aparecendo muito isso, mas aí eu dei uma Uhum. arrumadinha. Deu um... Tá. Eu acho que tem uma coisa aí. Eu sinto assim, a história tá redondinha, né? Mas parece que eu sinto que falta ainda o que essa história tem de especial, sabe? De específica, assim. Porque eu sinto que ainda é uma história genérica de um pai que abandona as filhas, depois uma quer se reconciliar, a outra não. Sabe, assim, parece que eu não... E aí fica assim, percebe? Está tentando se aproximar da neta. Parece que está faltando uma coisa mais particular aí. Né? E vamos tentar destrinchar aqui para ver o que a gente encontra. Porque, assim, imagino que essa história do jeito que está é a história de muita gente, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu falo assim, tá, mas por que ele Os contou essa gatilhos, história? Oi? que é o gatilho para ele ser alcoólatra, bebida, essas coisas assim. Que você acha que pode ser o particular? Não é, sei lá. Para não ficar tão no óbvio. Pode ser. Tem alguma coisa específica ali, alguma coisa que ela não saiba?
Pode ser uma boa, assim, né? Da pessoa passar a vida. Claro, não é uma situação fácil, né? Então não é um ressentimento vão, assim, ser abandonada pelo pai, né? Mas de repente ter alguma informação que vem ali. Por que essa história nesse momento, sabe? O que ela traz de único? O que ela traz de especial? Então pode ser isso, pode ser que venha uma informação que ela não sabia. Uma data especial seria alguma coisa? Não sei. Estou aqui pensando, por que a outra irmã tem facilidade de perdoar e ela não? Mas tem pessoas que têm facilidade de perdoar e outras não. Sim, mas aí a gente pode cavar uma história aí, entendeu? Não sei, só uma questão de ter uma personalidade mais tranquila, né? O que eu entendi mais é por causa do alcoolismo, saber não é? da real história, os dois Eu lados da entendi. história. E, tipo, por isso ela perdoou e ela acha que não contando estava protegendo a irmã, uma coisa meio que assim. Na verdade, ele depois que a mãe delas morreu, né, ele não suportou, né, e aí ele entrou no alcoolismo e acabou abandonando as duas, e a mais nova, que é a Giovana, ficou sob os cuidados da mais velha, né, por isso que a mais velha tem dificuldade de perdoar ele, porque ela teve que cuidar da irmã mais nova, né. Seria isso. E como Ela assumiu uma responsa que não era dela. Sim, isso. Na hora da pesquisa sobre o tema, eu encontrei muitas notícias sobre isso, né, e reportagens sobre filhos que têm que amadurecer mais rápido por abandono paterno, né? Então ter que assumir essa responsabilidade, né? A dificuldade e as consequências na vida adulta, né? E recusar o perdão seria mais ou menos um deles. Né? O que te moveu? Vamos de novo para o impulso. Acho que o impulso sempre ajuda. O que te levou a querer escrever sobre isso? O que te instiga nesse assunto? Na verdade, é um assunto que eu entendo até, né? Porque meu pai é alcoólatra, né? E a gente já passou por muita coisa, tal, por conta disso. E meu pai nunca fez nada com a gente, nunca abandonou a gente, ele foi muito presente, só que a gente sempre já passou muita coisa por conta do alcoolismo, né? Minha mãe principalmente. Então é um assunto mais ou menos que eu estava meio por dentro, que é algo que eu presenciei, né, na minha vida. Mas eu procurei não colocar nada como referência da minha vida, até porque é totalmente diferente do que eu vivi. Até hoje meu pai é muito presente na nossa vida, nunca deixou faltar nada pra gente. Mas o alcoolismo fez parte, né, da minha família, então achei mais fácil. E qual é a grande contradição que tem aí? O que te instiga nisso, no alcoolismo? Tem alguma pergunta que você carrega? Não, perdão, eu não acho que eu não entendi. É uma pergunta que eu carrego. Por exemplo, por que, mesmo sabendo as consequências do que acontece, né, quando você bebe, por que ainda assim, por que tendo pessoas que você ama ao seu redor e que se preocupam com você, por que ainda assim é tão difícil não sucumbir? Essa seria uma pergunta, por exemplo. Né? Por que o vício é maior do que o amor pela família? Ou isso já é uma pergunta com julgamento, né? É como a pessoa se sente quando vê a outra pessoa sucumbindo a um vício e com todos os danos que isso vem, dá a impressão de que é isso. O amor é menor. E muito do ressentimento
E aí não estou falando que é o que é a verdade, tá? Eu estou falando que é como a pessoa que é afetada por isso e tem dificuldade de perdoar sente. Estou assim falando da perspectiva da Patrícia. E uma pessoa que tem a perspectiva da Giovana, o que que ela consegue ver que faz com que ela consiga perdoar? Porque eu acho que é mais interessante colocar a coisa assim do que colocar como uma pessoa que tem mais facilidade ou menos facilidade para perdoar. Eu acho que você perdoar ou não tem a ver com a perspectiva, né? Tem a ver com algo que você vê daquela situação, que você consegue ver ou não consegue ver, né? Ou algo que te fere mais ou menos. Então, talvez pensando no curta não como um fragmento do que muita gente vive genericamente, né, mas pensando em, assim, o que que eu quero, que pergunta eu quero trazer com essa situação. Não é só a exposição do conflito, né, como, por exemplo, numa novela isso existe, mas a novela é uma narrativa que é longa, né, aquilo se desdobra, ou mesmo numa série. Agora, um curta, o que que caracteriza um curta-metragem? Você tem uma linguagem sintética. Você traz ali a coisa mais e não é a síntese, ela não é um resumo. Isso que é difícil, às vezes, a gente entender em narrativas curtas, tanto com relação ao conto, quando a gente está na literatura, quanto o curta-metragem, né, como narrativa audiovisual. Não é assim, não é resumir, é sintetizar, é ir direto no ponto. Então, assim, qual é a questão aí? Porque dentro dessa mesma situação você tem milhões de temas, percebe? Tem assim, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de aceitar, ou o que está em jogo, o porquê. Qual é a pergunta fundamental que você traz? Por mais que você não conte, só um minutinho que tem uma pessoa. Você está com um gato aí debaixo? Desce, desce, que eu estou dando aula. Tem uma pessoa quase matando um gato aqui. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, deixa eu voltar. Você não precisa contar a sua história, mas você pode falar do seu sentimento em relação a isso, especialmente porque você vive, ou viveu, não sei se, né, se a situação ainda se prolonga. Mas qual é a pergunta fundamental que você quer trazer? Qual é a experiência humana? Você percebe? Aí, se você particulariza isso, o filme tem potência. Não fica uma exposição de alguém, uma que perdoa, uma que não perdoa, aí tem um jogo com origami, que é legal, ele está tentando se aproximar, mas fica nisso, entendeu? Não tem um ponto em que a coisa chega, não tem uma pergunta. Então, por isso isso que eu estou devolvendo para você. Qual é a sua pergunta para isso? Talvez é possível perdoar, é possível haver perdão de qualquer forma. Então, essa é a pergunta. Então, o filme tem que girar em torno dessa pergunta. E aí, essa pergunta pode ser feita para ele, ou pode ser uma conversa entre as duas irmãs. A que perdoa, a que consegue e a que não consegue. Por que não a consegue? É possível? Como você consegue? Né? E não que eu estou querendo mudar o seu roteiro inteiro e virar uma conversa entre as duas, né? Talvez só fazer a pergunta já é o suficiente, mas você percebe? É importante trazer um coração, assim. O filme é sobre o quê, afinal? É sobre essa pergunta. É possível perdoar de verdade? Ou a gente só deixa a coisa enterrada, né? Até o momento que aquilo vem à tona de novo. No momento estou escrevendo o roteiro, né, desse argumento e estou tentando colocar nas falas dele a motivação dele, né, a todo o sofrimento que ele não que seja uma motivação, uma desculpa, né, mas todo o sofrimento que ele teve e todo o peso que ele tem pela a perca da esposa, né, pela morte da esposa
e o que aconteceu desde então, né? Então, para ele tentar conversar e essa fala é na conversa final, né? Com a filha debaixo da chuva. Durante as outras conversas é ele tentando convencer ela, falar a perdoar ele, que ele está arrependido e tal. E eu penso no final colocar esse diálogo pesado sobre a motivação dele. Ele já nem pede mais perdão. É ele falando o que motivou ele, o que aconteceu. E para ter esse momento dela sentar ao lado dele e terminar dessa forma, né? Não ela perdoando, mas ela sentando ao lado dele, e fica meio que essa pergunta, né? Será que é possível ela perdoar? Uma vez me falaram uma coisa muito bonita, que assim, onde existe compreensão, não precisa ter perdão. Acho que a dificuldade de perdoar é a dificuldade de a gente compreender profundamente. Né? Não é ouvir assim, ouvir o argumento do outro, é você realmente compreender. E tem gente que compreende mais fácil, tem gente que tem mais dificuldade de aceitação, né? E aí sim é de cada um. Mas a experiência humana é muito doida, né? Vai saber, aí eu acho que a chave é o que essa mulher significava para ele, a ponto de, quando ela sai da vida dele, a vida desestrutura num tanto que ele já não consegue mais estar. E é interessante você trocar o Alzheimer pelo alcoolismo, porque tem uma coisa em comum, né? Que é esse desligamento da realidade. Um involuntário, e o alcoolismo eu não sei se é possível a gente falar que é voluntário, né? Porque acaba sendo uma O compulsão alcoolismo é também. uma doença, né? Também é uma Infelizmente. doença. Também é uma doença. Mas que, assim, de alguma maneira, o alcoolismo depende de uma ação sua. Assim, é uma doença que ela tem um gatilho que é voluntário. Se Sim. você não bebe, você não ativa aquilo. E Né? alguma coisa possibilitou aquilo. Precisa ver, né, o que levou a pessoa a se tornar um alcoólatra, né? Sem dúvida nenhuma. Foi em busca de encontrar uma solução como meio de resolver alguma coisa que ela se tornou um alcoólatra, né? Então, Pois é, e eu acho que a diferença para um Alzheimer ou para uma doença que você não escolhe, entendeu? Você não decide sobre isso, a coisa simplesmente acontece com você, né? E vai te consumindo também. No caso do alcoolismo, existe um gatilho, que é o primeiro copo. Né? Então, a dificuldade de aceitar é maior porque existe ali, aparentemente, né? Uma opção da pessoa tomar o primeiro copo. Depois ela não para. Mas esse primeiro, né, esse comprar a bebida, esse colocar a bebida acima, quem é mais forte? Né? E o porquê que naquele momento da vida, apagar tudo é a única coisa que você consegue. É difícil aceitar isso. É muito difícil você estar do lado de alguém que está fazendo essa escolha, porque é uma morte lenta. Né? E é muito difícil você ser testemunha desse lugar. A sensação de impotência é muito grande. Então, acho que quanto mais a pessoa é ativa, né, quanto mais ela acha que ela tem que fazer alguma coisa, mais difícil é. Porque aí você não pode fazer nada com o querer do outro. Porque o querer do outro é soberano. E quando o querer do outro está condicionado a uma coisa que nem ele controla, é desesperador, porque parece que você compra uma briga com uma forma de pensamento, com uma coisa que é o álcool, né, que é aquela garrafa, e assim, como aquilo se materializa, né? Então, ao mesmo tempo que um ícone, para a pessoa que tem esse vício, tem essa ambiguidade, que ao mesmo tempo é um objeto de desejo e é a ruína, para quem está testemunhando é só a ruína. Né? Então, talvez isso, ter o objeto, sabe? Ter a garrafa, eu não sei.
Eu estou pensando como trazer isso para um lugar que é menos, é mais simbólico também, apesar de estar ali, existir a situação, mas chega uma hora que você não está olhando mais para um alcoólatra, para a família do alcoólatra, para que perdoa, para que não perdoa. Você está olhando para algo que você não dá conta, para essa dimensão do erro, né? Para essa que é considerado uma fraqueza humana. O alcoólatra não percebe que é alcoólatra. Tem essa dificuldade. Chega um ponto que você já assume, né? Mas tem um primeiro momento aí que para você aceitar isso é muito difícil. Especialmente quando não é assim, eu não bebo todo dia, né? Mas quando bebe, perde controle. Então, é uma aceitação difícil, assim, de você realmente assumir que você está sucumbindo a algo, né? E não tem a sua vontade não consegue ser... Porque também é uma doença da vontade. A pessoa, talvez ela já perdeu, naquele momento, o pé da vida, né? Por que eu vou estar aqui, então? É um desejo da ausência. E é por isso que é tão difícil para quem está perto. Como eu estou aqui e por que você não quer estar aqui comigo, né? Se eu sou sua filha, se eu sou seu filho, se eu estou aqui com você, por que eu não... Dá sempre uma sensação de que a sua existência não é o suficiente para dar sentido na vida da pessoa. E Da são mesma essas as forma, questões. Pode falar, Mário. e da mesma forma que tudo foi gerado por uma motivação um dia, também uma mesma motivação é que tem que ser alimentada quando a pessoa se livrar do alcoolismo. Que existe hoje vários procedimentos, certo? De trabalhos psicológico, terapêutico, ou na parte da medicalização, de desintoxicação, tudo. Mas a pessoa ela tem que aceitar, se deixar levar pelas consequências das coisas. Também com os danos que aquilo tudo vai trazendo no teu próprio organismo em si, né? Nas consequências. Então, por isso que é importante trabalhar com o mental da pessoa, tudo, fora a discriminação que ela vai enfrentar diretamente, né? Entre a família, a represália, todas essas coisas. Mas, né? Isso são pontos assim, né? E isso é importante também de levar, né? Inclusive, o álcool também é importante, se for focar nisso, é importante ver. O, é, é a droga que mais mata a pessoa no mundo todo, viu? Uhum. O álcool. Não é... É importante também pegar uns dados em algum momento, viu, Jefferson, se você for colocar sobre isso, colocar esse num documentário ou no que você for fazer. Aí no curso. Já tem lá a pesquisa Já sobre o tem, tema, né? já Você fiz. viu que é o álcool que é o que mais mata as pessoas no mundo inteiro. É a principal droga, realmente. Como que ela deteriora o cérebro do ser humano. Bem pior que a droga, que outras drogas psicoativas, certo? Ela realmente consome. Então, agora, é aquele procedimento que não é fácil, mas para tudo existe cura. Agora, a pessoa tem que se deixar levar pela motivação de querer fazer. Tem que ser forte, tem que ser resistente, empenhado. Muitas vezes ela pode começar, depois parar, tudo, mas tem que ter apoio também. Muitas vezes, falta de apoio familiar também leva a pessoa, muitas vezes, a iniciar, desistir, tudo, né? Então, o relacionamento com o familiar também é muito importante nesse processo, sabe? E é difícil, né? Porque também as pessoas ficam muito machucadas. Sim, a maior parte não... É um tema, assim, muito íntimo, né? Muita gente vive, muita E dói gente mesmo muito. vive isso entre quatro paredes. Enfim, eu acho que é um grande tema, assim, para a gente falar dessa época. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Jefferson. Esse final, para onde você caminha o filme? O que você sente?
Na verdade, o final estava até planejando outro, né? Mas eu achei que esse ficou mais contemplativo, né? O final eu estava planejando colocar, depois dessa conversa, mostrar uma cena no apartamento dele com um copo de leite e o porta-retratos já estaria mais atualizado. Aí seria com ele, as filhas grandes e a neta, né? E aí terminaria dessa forma. Mas aí já deixaria explícito que houve o perdão, né? Eu preferi deixar esse mais contemplativo, com a dor dele, ele colocando toda essa dor para fora e a filha deixando no ar. Não ela perdoando, mas ela compreendendo a dor dele. Achei que ficou Eu mais... acho que para ela conseguir perdoar, ele precisa olhar a dor dela também. Sim, sim. Por isso que eu Não é achei que... olhar, e não olhar assim com culpa, entendeu? Não é olhar assim, ai, desculpa, desculpa, desculpa. Porque isso também fica pedindo desculpa, é um jeito de você. Eu acho que eles precisam falar das dores, né? Talvez Sim, seja sim. isso, assim, sem cair numa coisa verborrágica, discursiva. Talvez se encontrar em algum lugar ali, entre ela se sentir abandonada por ele e ele se sentir abandonado pela vida, sabe? Talvez eles se encontrem no abandono e entendam a dor um do outro, porque aí sim existe um lugar de encontro, sabe? Sim, sim. Talvez a dor que ele tenha sentido ao ser abandonado, não abandonado, porque muita gente quando o cônjuge, né, morre, a pessoa se sente abandonada, por mais que não tenha sido um abandono, né? Mas se sente abandonado. Então, e depois acaba abandonando também, em função de não ter esse chão, né? É muito difícil você sustentar pessoas que dependem emocionalmente de você se você não está nem se bancando, né? Então, é muito frágil tudo, né? E também como tudo isso... Aí já é uma discussão muito grande, né? Porque a gente olha para o drama familiar, isso que é foda dessa época que a gente vive, a gente olha para o drama familiar, parece que é uma coisa muito particular daquela família, daquelas pessoas, ou da dificuldade daquela pessoa de ter a vontade ou não de beber aquilo, só que pensa, isso é uma pandemia há muito tempo. Imagina que se é uma coisa que é uma pandemia, é o alcoolismo. Né? A gente olha para a Covid e fala, isso é um problema social. Agora a gente olha para um negócio desse e não acha que é uma pandemia. E é uma pandemia. Né? Então é claro que é uma raiz existencial. É claro que é um problema social. E talvez só quando for visto assim, né, e reconhecido assim, porque é foda estar vivo hoje, gente. Né? E assim, eu não estou passando um pano, não, porque existe aí uma responsabilidade, sim, de você, né? Não é uma coisa assim, poxa, coitado, ele não conseguiu. Não é coitado, não é assim. Como que a gente olha para isso, tanto para um quanto. Porque os antagonistas são o pai e a filha, né? Os outros são coadjuvantes na história, de certa maneira. Assim, como que você olha para essas duas pessoas sem entender assim, quem é o coitado e quem não é o coitado, ou o coitado é ele, o coitado é ela? Não, não existe coitado. Existe uma situação que fere a todos nós e que é fruto de um problema social. Claro, você não precisa colocar isso num discurso, né? Que foi o Mário até falou dos números, né? Muita gente, realmente, se muito se morre, muito se mata por isso. Então, assim, afinal de contas, qual é o problema? É o álcool ou a falta de sentido, sabe? E essa solução engarrafada que, né? Quem que era o poeta lá que chamava de cachorrinho engarrafado? O Uísque, acho que o Vinícius de Moraes, né? Você vê, tem uma relação aí né, ou de sedução, ou de amizade, como alguém que pode, por um tempo, apagar sua consciência para você não sentir. Então, se a vida está tão insuportável a ponto de você não querer sentir a própria vida, tem uma coisa muito errada, né? Mas não é com aquela pessoa, é com a vida em geral, né? Porque numa sociedade sã, as pessoas não vão querer sair do presente, elas vão querer estar no presente. Então, o que que faz com que a gente queira sair? Eu acho que tem muitas perguntas aí que não precisam estar assim, né, na base da filosofia, mas que talvez possam existir de alguma maneira, sabe? Para sair ali da coisa da cena da novela,
por mais que seja estruturado de um jeito muito bem feito, que você é bom de maquininha, né? De cena. Então tem a coisa do origami que amarra, mas tem uma coisa ali que parece que precisa ir mais fundo, sabe? Precisa ir na síntese dessa questão. O curta como uma síntese simbólica, não como só um recorte de cena. Porque ele consegue ir mais fundo. Né? E talvez esse último diálogo aí tenha uma perspectiva assim, o que faria de verdade uma pessoa conseguir perdoar carregando uma dor dessa? O que mudaria essa chave dentro dela? Porque acho que toda a questão aí é essa, conseguir perdoar. O que te faz conseguir perdoar? Ao longo Perdoa, viu? do... Tô dizendo, e perdoa, assim, viu? Ou não, né, Didi? Não sei. Nem Pode Não, ser sempre, que viu? não. perdoa. É só Pode ser frequentar a que não. associação antialcoólica, você vai ver como perdoa. Não, aí Aí já é um amparo, entendeu? Mas eu estou falando assim, opa. na relação ali, né? Eu acho que se É, tem, assim, às vezes você até quer, mas não consegue, entendeu? Não é uma questão da pessoa não querer. E se não quer, não quer, não tem jeito. Mas às vezes você quer e não consegue. Né? Então, acho que é mais interessante o dilema quando você tem essa divisão interna do que uma coisa assim, não quero mais saber dessa pessoa na minha vida. Né? Então, assim, ou até entre as irmãs, você fala assim, como é que você consegue? Então, também é interessante você definir, acho que é uma decisão, se essa conversa vai ser entre as irmãs ou entre a filha e o pai. ao longo Ou pode ter as duas coisas, não sei se cabe num curta. ao longo desse roteiro que eu estou escrevendo, são 3 momentos de conversa entre a Patrícia e o pai, né? O primeiro, quando ele vai na casa dela, né? Assim que ela chega do parque. E nesse momento ele fala sobre que ele está recuperado, que está 2 anos sem beber. Ele fala as coisas boas que ele está vivendo agora. É como se ela fosse o perdoar por causa disso, né? Então ele quer se aproximar da família dela e ele fala: eu tô 2 anos sem beber, eu estou recuperado, tô me sentindo bem e tal. A segunda cena seria na casa da irmã, no aniversário da irmã, e aí seria esse diálogo sobre como você consegue perdoar e ele pedindo perdão, falando, reconhecendo os erros e pedindo perdão. E o terceiro diálogo seria esse daí, que aí ele não está pedindo perdão, ele já está desabafando e falando todas as dores dele, todo o peso que ele tem, e ela também. E aí seria mais, eu fiz a divisão mais por causa disso, né? Então, o caso da irmã, dela questionar a irmã, seria mais nesse segundo diálogo sobre o perdão, né? Sobre o pai dela pedir o perdão para ela, quando o pai dela pede perdão para ela, né? Que no primeiro diálogo ele só vem e fala que ele está recuperado, que ele está bem. No segundo ele seria sobre o perdão, e aí sim a irmã dela estaria no meio, e ela questionando a irmã por que a irmã perdoou-se, tanto que ela fala, vocês estão brincando de família feliz agora, depois de tudo que ele fez, tal. E aí o terceiro diálogo seria sobre o desabafar, não seria mais sobre o perdão, seria sobre descarregar as dores, né? Uhum. Legal, muito bom, Jefferson, super desafio, né? Fazer isso de forma sintética. Então, assim, eu vou pedir para depois você me mandar o roteiro, tá? De repente a gente segue essa conversa aqui, ou na próxima aula, que eu não sei se assim, é muito pouco tempo da aula para a gente discutir tudo. Então, acho que alguns casos aqui a gente vai ter que discutir fora também, tá? Mas está em andamento, tá, professora? Não está Tá. concluído, não. Você pretende filmar como projeto TCC? Professora, eu tô bem com o pé no chão. Eu vou entregar o projeto escrito e eu pretendo, sim, claro, a gente sempre escreve as coisas pensando em filmar, mas aí até o final do ano é muito complicado, né? Eu tô assim, a minha dúvida é se vai ter projeto, né? Não sei, Não, também não. O que não meu, tem. pelo menos, a minha meta é conseguir entregar ele escrito certinho até o final do ano. E aí Tá, depois, trabalho em aí roteiro. sim, a gente vai para cima. Maravilha. Bom, gente, eu preciso finalizar. Didi, você pediu 5 minutinhos. Dá para ser 5 minutinhos mesmo ou você prefere Não, tudo depois bem. falar pelo Depois a WhatsApp? gente Mas se pode fala. falar.
Pode Não, depois a falar. gente se fala. É que eu tô com o projeto, eu subi lá também no Google Drive lá. Tá. E tô ainda naquela história lá do sentido da vida, mas eu tô mudando. Eu mudei os personagens. E eu tô Uhum. me debatendo aqui. Tive algumas ideias e queria o seu parecer. Depois a gente conversa, não tem problema não. Vamos então no próximo encontro, a gente pega o seu Ok, roteiro, pode ser? Porque é tá legal legal. discutir com todo mundo aqui. Acho que sempre dá um, Legal, eu mudei os né? personagens e eu entrei em conflito aqui. No Gustavo me deu um apoio para colocar a vontade, né, de ter algum projeto, alguma coisa. E é aquele nosso projeto ainda, o sentido da vida. Mas eu mudei os personagens, é um casal agora. Eu coloquei lá, depois se você quiser dar uma olhadinha. E Tá. já fiz até algumas filmagens. Eu só coloquei umas duas lá, só para você ter noção do que pode acontecer, né? Tá bom? Uhum. Tá? Tá, e Mas aí ó, a ideia minha é, como é um homem e uma mulher agora, e é amizade, eu quero tirar ele de ser, não digo ser casado, mas de não ser casado, e a ideia que a minha esposa teve, a gente assistiu no domingo a televisão, né, e ela falou assim, e se o Gerson, ele cresceu, tal, eles fizeram, tinha uma amizade, é rapidinho, tinha uma amizade enorme, e agora ele mudou de sexo. Ué, por que você não faz? Porque você lembra que você sempre falava que não tinha um conflito a minha história, né? A uhum, gente tinha a história, mas não tinha um conflito. E se for esse o conflito, de ele ter perdido a amizade e tal, eu quero valorizar a amizade, tá né? Falar bom. sobre a amizade, tá? É só para ter Então, uma ideia. vamos Depois você dá uma começar com o olhadinha no que eu seu. mudei lá, você dá uma olhada no que eu mudei. Se continuar na história e ter esse conflito de que ele virou mulher e tal, que eu acho que é o que está rodando hoje em dia, né? Eu vi na televisão lá aquele Glover, né? Na dança dos famosos lá, não, nos famosos lá, agora é do Hulk, né? O Domingão lá. Ai, Digi, eu não vejo televisão, acho que é. Então, mas é um artista, é um garoto que era Paquito lá e virou agora, ele é, né? Agora é Glover, agora é outro nome, né? Uhum. Como nós tivemos aqui também o professor, né? O Chico, agora é a Chica, né? Não sei se a Mas é senhora um conhece. caminho meio que você tem que dar uma boa. Tem que entender bem, né, para falar Para sobre não, o assunto, entendeu? ter Então, propriedade sobre isso, né? entendeu? É, É isso que eu tô pensando. Pode, é uma ideia, Neta, né? Mas só para criar um conflito aí no meio, sei lá. Mas tá. depois a gente conversa, não tem problema Vamos não. fazer assim, Didi, para não ser leviana com o teu roteiro, Não, a de gente jeito falar nenhum. rapidinho, eu acho que Você é já tinha importante a gente falado e ter tudo um tempo mais. para discutir, né? Então, assim, eu preciso finalizar mesmo, hoje meia hora mais cedo, depois eu pego essa meia hora, de repente faço no próximo encontro meia hora a mais, não tem problema nenhum com isso, tá? E quem já passou aqui pela análise e refez o roteiro, quiser apresentar de novo, as nossas aulas são para isso, tá? Então, mesmo quem já teve o roteiro lido, se for mexer e quiser colocar na roda de novo, quem põe na roda aqui a gente É por discute. isso que eu escolhi a tua aula. A gente vai priorizar quem ainda não foi lido, então a gente começa com o do Didio, que ainda não, né, a gente não discutiu a ideia dele, e quem mais ainda aí não apresentou. Mas eu quero reler, viu? Que a gente chega aqui, tem um monte de ideia, né? E depois eu quero ver como é que os roteiros estão ficando, tá? Vocês poderiam mandar para mim, eu dar um feedback, mas eu acho muito rico a gente poder discutir junto aqui, né? Acho que é um aprendizado muito grande. Pelo menos eu sinto que é, né? Você pensar sobre o roteiro das outras pessoas acaba trazendo mais repertório também. Tá bom, gente? Então, desculpa terminar mais cedo hoje, mas na próxima aula eu compenso o horário, tá bom? Tranquilo, senhor. Dá tempo do print do sorriso? Abrir a câmera Dá. rapidão. Karina. Tô rindo. Karina. A Neta já tá rindo. A Neta faz a aula rindo. Pô. Sorrindo. Vamos lá, pessoal? Então, 1, 2, print. Aí, galera. Deixa só eu confirmar aqui. Ficou perfeito. Obrigadão, professora. Muito bom. Então, ó, Valeu, Karina, professor. Bruno, tragam novas versões, tá? Quero ver o roteiro de vocês. Gente, boa noite. Tô Boa noite, curiosa para Neta. ver como é que ficou. O Beijo, Jefferson. gente.